Olá, boa tarde. Meu nome é Marisete. Eu sou da equipe 5, turma 21. A minha equipe ela é composta por Jennifer, Lucas, Eleide, Eliana e Daniel. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre a percepção dos trabalhadores de enfermagem sobre a assistência à saúde mental em um hospital universitário. Lembrando que o objetivo desse estudo foi analisar as principais limitações e potencialidades da assistência à saúde mental em um hospital universitário, tá bom? Então, eu vou introduzir aqui para vocês falando sobre a metodologia desse estudo. Esse estudo, ele é de caráter descritivo, qualitativo e integra uma pesquisa, assistência à saúde mental em um hospital geral universitário, que foi realizada em janeiro de 2009 a janeiro de 2010. Então, os dados que foram coletados nesse hospital universitário respeita todos os princípios éticos da pesquisa. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa desse hospital. Então, participaram do estudo profissionais que integram as equipes de enfermagem das clínicas médicas, cirúrgicas, ginecologia e de obstetricia. Então, foram 81 número de profissionais de enfermagem que foram convidados, né? Todos esses profissionais e os critérios de inclusão foram os profissionais participar do processo assistencial, ter vínculo com a instituição e aceitar o convite. Desses 81 trabalhadores de enfermagem, 11 profissionais que atendiam aos critérios de inclusão, né, que eu informei para vocês, aceitaram participar do estudo. Então, foram técnicos de enfermagem, enfermeiros, obstétricos, ginecologia, cirurgiões que participaram dessa pesquisa. Então, a coleta de dados ela foi realizada por 3 pesquisadores por meio de uma entrevista, né, em grupos individuais, em que cada uma das quais foram entrevistados, no máximo 3 participaram. Então, foi utilizado todo um roteiro de entrevista, né, estruturado, e eles fizeram várias perguntas, né, para essas pessoas. Se eles atendiam pessoas com problemas mentais, quais eram os fatores que facilitavam e que dificultavam no atendimento, se ele pensava em continuar ou não realizando esses atendimentos. Então, foram várias perguntas que eles fizeram para esses profissionais. Então, a análise dos dados foi feita por uma técnica de análise de conteúdo de sentido que compõe uma comunicação cuja presença ou frequência significa alguma coisa para o objetivo analítico visado. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. A nossa colega Eliana, ela vai estar falando sobre os resultados e discussões, né, sobre tal pesquisa. Boa noite, meu nome é Eliana. Eu vou falar na parte do trabalho sobre resultado de discussão. Diversos fatores influenciam o cuidado da enfermagem em saúde mental. Em hospital estudado, trabalhadores apontaram falhas e limitações à estrutura de serviço quanto aos cuidadores. Fatores de estrutura do serviço que influenciam no cuidado da enfermagem. Vou falar um pouco sobre a equipe assistencial. Gente, desde a abordagem a um paciente com transtorno de saúde mental, os profissionais de saúde têm dificuldade em identificar esse tipo de transtorno. Por quê? Não vem na mente, não vem na testa da pessoa escrito, tem transtorno mental. Então, é difícil eles estar tendo essa dificuldade. E o que eles reivindicam? Capacitação nessa área psicológica para eles poderem estar fazendo essa abordagem e para ter um tratamento mais rápido para que esse paciente possa ter uma alta mais rápida também. Eles querem que, de acordo com a reforma psiquiátrica, eles terem acesso no hospital geral, não tendo a necessidade de ser tratado em clínicas psiquiátricas ou até mesmo em ala psiquiátrica dentro desse hospital. Porque, às vezes, o paciente chega no hospital e vai ser tratado com uma patologia clínica simples,
mas aí ao ser internado, é observado por esse enfermeiro ou técnico de enfermagem que está cuidando, uma certa tristeza, uma certa angústia, onde é feito uma avaliação psiquiátrica, onde é pedido essa avaliação e é constatado que a pessoa tem um transtorno mental. Eles acreditam que a ideologia deles são essa aqui. Eles acreditam que se eles têm esse preparo, tem simples transtornos como pessoas que chegam em hospitais com transtorno mental por causa da bebida, por causa de drogas, que seria usar um determinado tipo de medicação que pode ser até letal para esse tipo de pessoa. Então, eles acreditam que eles tendo esse treinamento, eles já podem estar tendo essa identificação dos 3 tipos ou mais de transtorno mental. E aí, o que mais que eles querem? Eles querem a inserção de psicólogos e psiquiatras no cotidiano desses pacientes. Acreditam que, e com estudos também que foram feitos, que pacientes que tiveram as consultas, interconsultas, eles tiveram uma melhoria, eles tiveram um avanço no tratamento mais significativo. Então, isso é o que eles acreditam e é o que eles reivindicam. É a melhoria na estrutura hospitalar em torno do transtorno de saúde mental. O que eles fazem? Não tendo esse treinamento, dificulta o profissional da saúde estar identificando a doença, está identificando o problema, está identificando, achando a solução para esse tipo de problema. E o que mais que eles querem? A divisão de tarefa dos profissionais. Por isso é necessário discutir a função de integrar as ações, pois as interconsultas psiquiátricas aqui relatadas como tecnologia assistencial para a melhoria desses pacientes com transtorno mental. Então, a reivindicação deles, gente, não é em vão, é uma coisa para melhoria. Diversos profissionais de saúde, eles têm medo de aproximar de uma pessoa com transtorno mental, porque eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento, a maioria deles trata como se fossem bichos, tem medo de ser mordido, de ser atacado. E simplesmente o que esses pacientes querem? Eles querem um pouco de atenção, eles querem conversar, eles querem falar dos problemas que tem na família, eles querem falar de problemas que eles tiveram outrora, eles querem simplesmente desabafar. Mas eles, quando está com esse tipo de esquizofrenia, com esse transtorno, com esse distúrbio, eles são tratados de uma forma que, como bicho, como animal. Até hoje, infelizmente, tem pessoas que ainda têm a mente ainda estreita em relação a isso. Aí tem profissionais que até amarram essas pessoas numa maca. Eu pude perceber isso, pude ver um dia, eu pude presenciar uma cena assim. O rapaz, ele teve um problema com abstinência, com medicação, e ele ficou alterado. Ele foi amarrado a uma maca das 3 horas da tarde até às 8 da noite. Lá ele pedia para ir ao banheiro, eles não desamarravam. Pedia para comer, eles não desamarravam. É tanto que ele fez as suas necessidades fisiológicas na maca. Ele sentia fome. Inclusive, eu fui tentar dar ele um leite lá. A enfermeira falou que não podia. Então, tipo assim, são pessoas que até hoje são discriminadas pela sociedade. A reforma psiquiátrica foi feita em 1970, mas de lá para cá não vem mudado muita coisa. Só alguns tratamentos que eram evasivos foram mudados.
Mas hoje o preconceito com essas pessoas ainda persiste. E é isso aqui que é reivindicado. É isso que é reivindicado. Que a reforma da psiquiatria seja uma reforma feita por inteiro, né? Que sim, eles tenham os seus direitos, como nós que não temos problemas, né? Que tenha saúde mental, que não tem problemas nenhum, e eles que têm que seja tratado com igualdade. E o mais também eles sejam pessoas que ganhem carinho, que é somente isso que eles querem. E finalizando essa parte, eu deixo a minha mensagem, eu não sei se eu passei para vocês o que estava pedindo no texto, mas foi o que eu entendi. Obrigada. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que vão assistir minha apresentação. Eu me chamo Lucas e vou falar para vocês um pouquinho de recursos materiais relacionado ao local físico psiquiátrico, ao lugar psiquiátrico, né? Bom, gente, foi um assunto bem comentado, né? Relacionado ao local, à estrutura, o local um local onde a gente recebe essas pessoas com esse transtorno mental, né? A gente sabe que a gente não tem essas estruturas assim lá essas coisas, né? Não são estruturas adequadas, não são estruturas que são de forma assim, como te dizer, bem colocada, né, bem estruturada para a gente receber esses pacientes. São pacientes que requerem cuidados, que requerem um local adequado, um local com estruturas físicas, com equipamentos, com lugar para lazer, para brincar, para um bom cuidado desse paciente, né? E a gente vê que a gente não tem essas estruturas nas clínicas de hoje, que devia ter, que é essencial, são local que traga um bem-estar para esse paciente, porque é de extrema necessidade que esse paciente tenha este local adequado, um local que ele possa ter seu lazer, ter o seu cuidado, né? E, bom, isso é uma preocupação que foi muito verbalizada, né? Que é um local físico que tem que ser apropriado, né? Tem que ser adequado, mas a gente vê que não é, que são pacientes que estão em locais não adequados para seu certo problema, né? Vamos dizer assim. E devido a isso, o seu cuidado fica mais difícil de manejar, de controlar, de ter um local por falta desse local, por falta de estrutura, né, gente? E como eu disse, foi um assunto muito verbalizado, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente não psiquiátrico, vários pacientes não psiquiátricos e outros pacientes psiquiátricos que têm problemas mental, de certa forma, que eu falo em um local, né, que vai fazer aquela mistura ali, que vai ter paciente não psiquiátrico e paciente psiquiátrico, de certa forma, como dizer, é como se estes pacientes não psiquiátricos ficassem assim, né, meio recuados, pacientes meio preocupados, né, por ter a presença de pacientes com transtorno mental, né? E isso foi um assunto muito debatido, né? Por esse motivo, foi apontada, né, a necessidade de local
adequado para esses pacientes, para devido tratamento, né, para o lazer, para o cuidado, né, desses pacientes. E a estrutura física é muito importante, né, para não ter esse encontro, né, de pacientes não psiquiátricos, pacientes psiquiátricos. Por esse motivo, gente, foi apontada a necessidade, né, de um local adequado para esses pacientes, para realizar atividades, para ter um bom atendimento. E isso ainda não existe nas clínicas aqui estudadas, né? Não existe, não tem. E as clínicas que tem, a gente vê que falta, que são escassas, né, de, de materiais que possam ajudar no tratamento desses pacientes, que, que traz um bom, né, um bom convívio, né, uma boa, assim, conduta, assim, para estar acompanhando esses pacientes, né. É um local que é de extrema importância para um paciente psiquiátrico, né, e é um lugar que a gente tem que proporcionar um ambiente bem favorecido para eles, né? É um lugar que tem que ter, por exemplo, porque tem muitas das vezes tem pacientes que são como crianças, né? Ele tem que ter um lugar pra ele brincar, para ele pintar, para ele fazer as coisas dele, né? Assistir uma televisão, assistir um programa, um desenho, né? O que for. É, são locais importantes para ele ter aquele lazer. E a gente vê que nas estruturas de hoje não tem essas coisas, sabe? Os pacientes são cuidados em locais de escassa. Não tem produto, não tem material, não tem. Falta, a estrutura é horrível. E isso gera muita assim, polêmica, né? Porque até os familiares que vão nesses locais, levar os pacientes, os que vão visitar, entendeu? Nem para eles tem um local adequado, né? Para eles poder estar ali dialogando, conversar, brincar, seja o que for para fazer, né? E não tem, falta a estrutura, as estruturas são horríveis. E a adequação da estrutura de hospitais, a necessidade de atendimento psiquiátrico é um fator que a ser destacado, né, gente? A gente tem que olhar muito para esse lado, né? Porque a gente tem que fazer por onde, né? Porque são casos especiais, são pessoas especiais que requer atenção especial, né? Que a gente precisa estar olhando por esses pacientes, né? E como eu disse, não dá para um paciente não psiquiátrico ficar ali na mesma ala que um paciente psiquiátrico. Isso vai causar transtorno, né? Vai causar um certo assim incômodo, né, gente? E esses pacientes, o manejo desses pacientes como te dizer assim, sabe? São pacientes que queiram atenção específica, né? Tem pacientes com vários outros transtornos, né? Pacientes com depressão, são pacientes que já tentaram se suicidar, né? São pacientes que requer muita atenção e a estrutura local desses pacientes são de forma muito assim, não são locais que tragam segurança, né? Que tragam conforto para um bom desempenho para esse paciente, para ele saber que ele está ali, mas ele está sendo bem tratado, que ele tem uma estrutura que possa fornecer a ele bons desempenho para seu procedimento, né? É que as condições. O que eu mais vou tocar nesse assunto aqui são as condições físicas mesmo, gente. A gente
a gente sabe que não é como é, não é de boa qualidade, né? Falta muita coisa mesmo. E eu particularmente eu sei disso porque eu frequento clínicas aí que eu fico meio abismado em entrar, de ver a situação, sabe, gente, o manejo daquelas pessoas ali, a forma que elas são colocadas, todo mundo misturado, não tem um local adequado para tal caso, para outro caso, né? Porque são pacientes que têm diversos, não são o mesmo problema, sabe? São coisas diferentes e cada um desses pacientes tem que ser tratado de forma certa, né? No local assim que ele possa desenvolver, tá melhor, tá bem, né? E eu particularmente eu posso afirmar que as coisas não são boas, as coisas não são, os cuidados desses pacientes não é legal, entendeu? Falta muita coisa para melhorar, não tá bom. Eu tô falando isso porque eu sei e é isso, gente. A gente tem que estar ali, ó, tem que estar pé firme para isso ser mudado, né? Pra gente ter um local adequado para esses pacientes, para eles terem um bom tratamento, né? Para eles terem um bom local de convívio, um bom local para ter seu lazer, né? Um bom local para que o seu familiar, o seu parente possa ir visitar, possa ir ver, possa levar e ter certeza, não estou deixando aqui o meu ente, meu irmão em boas mãos, no local adequado, né, que vai trazer a ele um bom desempenho, né, que isso possa ser resolvido, né, que a gente possa trabalhar nesse processo aí e tá dando planejamento a clínicas adaptadas, a clínicas ótimas, né, de bons profissionais, que possa estar olhando para esses pacientes de formas diferentes, porque esses pacientes requerem atenção especial e a gente vê que muitos pacientes são tratados como, é triste falar, mas são tratados de forma muito errada, sabe, gente? E isso me deixa muito triste. E eu não tenho muito o que falar aqui nessa área, não, porque são pouca coisa para falar, mas a gente vê que traga muito tristeza, sabe? Por isso a gente tem que entender que esses pacientes tem que ter um local melhor, né, para eles viver, sabe, para eles terem um bom atendimento e para ter uma adequação melhor de estrutura desses locais, né, para que eles tenham um desempenho melhor no seu desenvolvimento, no seu tratamento, né, que são pacientes que requerem essa atenção aí. Bom, gente, o vídeo aqui, para não ficar muito longo, né, vou terminar aqui, mas é isso, não tem muito o que falar não, porque a estrutura, né, a gente sabe como é que é essas clínicas aí aqui em Montes Claros, né, meio precário, não tem muito o que falar não, tá bom? É isso aí, obrigado. Eu vou falar sobre organização da assistência. Os profissionais apontaram como limitação para a assistência à saúde mental a falta de planejamento e organização do serviço, tanto nos aspectos gerais da assistência como nos relacionados ao atendimento dessa nova demanda. A inserção da pessoa com transtorno mental nas clínicas é o consequente aumento do número de atendimentos a essa nova demanda. Exigem que o hospital se organize de modo a poder oferecer assistência qualificada, que inclui a qualificação da equipe assistencial para o atendimento em saúde mental.
a disponibilidade de recursos materiais, equipe e a elaboração de protocolos de atendimentos e processos participativos de gestão. A equipe apontou também dificuldades de comunicação com a gerência. Os trabalhadores referem que conseguem detectar dificuldades e problemas assistenciais, mas não têm resolubilidade. O atendimento psiquiátrico exige, como já referido acima, adequações ambientais e também organizacionais, modificações e inovações no processo de trabalho. Serão tanto mais efetivas quanto resultantes de ações participativas de gestão, principalmente quando consideramos que o trabalho de enfermagem se dá somente em equipe e isso requer organização e gerenciamento. Olá, meu nome é Daniel. Vou falar aqui um pouco sobre as habilidades emocionais, né? Aqui nos relatos aqui, observou-se que não era comum admitir que um paciente transtorno mental no hospital. Então, antigamente eles não era comum ter um paciente com transtorno mental no hospital. E isso remeteu em algumas vezes a necessidade de capacitação, e em outras vezes foi referida a não a aceitação, né? Não aceitava e era falta de habilidade para realizar cuidados de enfermagem e saúde mental nos hospitais, porque eles não tinham prática, não tinham os cuidados da enfermagem, né? E os trabalhadores muitas vezes tinham visão estereotipada das pessoas, tinha uma visão melhor, né? Das pessoas com transtorno mental. E aí o reflexo do estigma dos loucos, dos modelos mentais, da psiquiatria asilar, é o cuidado dessas pessoas nos hospitais e ainda enfrentava a resistência do trabalhador, que eles falavam que poderia ser melhor e tudo mais, né? E a comunicação também é efetiva, porque a comunicação era a base da ação da enfermagem que não tinha da psiquiatria. E é uma competência também, né? Que poderia ter uma habilidade que requer investimento teórico e prático, que neles não tinha essa coisa toda para se lidar com as habilidades emocionais dos povos mais antigos, com esses problemas mentais. É isso aí. Meu nome é Jennifer, eu sou da turma 21 do curso técnico de enfermagem e eu vou falar sobre as dificuldades emocionais dos trabalhadores hoje em dia. Bom, quando a gente tem a relação com o paciente, exige um maior cuidado, exige maior dedicação de quem faz o trabalho. E a demanda pessoal de enfermagem no investimento afetivo, no caso, não está prescrito como uma medicação ou procedimento a ser administrado. Pode ser comum a presença do sentimento de angústia do cuidador, principalmente quando a gente estabelece um relacionamento interpessoal, quando experimenta, no caso, ter algum sentimento pelo paciente. Aí, no caso, pode despertar uma coisa maior e, no caso, pode ter até o sentimento de impotência ou incapacidade. Uma resistência bem grande por uma parte da equipe. No caso, quando o próprio familiar, ele atende, né, o paciente, às vezes, o trabalhador não. E no caso acaba ficando estressado com a situação, porque é tudo novo, tudo diferente para ele, e acaba que estourando com todo mundo, acaba brigando com a equipe, com o próprio familiar, e acaba trabalhando mal. No caso de um enfermeiro, técnico ou a pessoa que está auxiliando mesmo.
No caso, possui grandes dificuldades de relacionamento com pacientes vivenciados pela equipe de enfermagem, o que acarreta tensões, sofrimentos e, no caso, a falta de habilidade para acabar lidando com certas situações, né? No caso também, tem o fato de não saber trabalhar as ações e reações da própria pessoa, o que acarreta ao enfermeiro situações estressantes e desmotivadoras, né? E traz consequências negativas como adoecimento. O cuidado do outro implica olhar para as próprias dificuldades. No caso, eu quero cuidar de uma pessoa, eu tenho que me ver primeiro. Para mim cuidar de alguém, eu preciso estar bem. No caso, a gente tem também as comunicações interpessoais e com usuários. Pesquisas apontam, né, um déficit na comunicação entre a equipe multiprofissional, principalmente entre a medicina e enfermagem. Como imitação para a assistência em saúde mental, quando a comunicação ocorre de modo afetivo, é apontada como potencialidade para o cuidado, pois a equipe consegue se organizar para realizar assistência de modo integrado. No caso, minha parte seria só essa mesmo. E a gente vai dar continuação, no caso, para as referências e Eliane vai estar finalizando o trabalho. As considerações finais acerca desse trabalho é sobre os estudos que foram apontados sobre as limitações e as incapacidades em pacientes com sofrimentos psicológicos. Foram apontados que eles valorizam, que eles preconizam simplesmente o aspecto físico e não a saúde mental. E isso que é pedido para que mude, assim como a reforma foi feita, a reforma psiquiátrica, que seja feita não só nos papéis, mas que seja feita fazer valer essa lei. E que, hoje em dia, o Brasil está cheio de pacientes, né, com transtorno mental. E esse transtorno mental vem se agravando a cada dia mais. Se não houver uma melhoria, os nossos pacientes voltarão à outrora, que foi muito triste o sofrimento que eles tiveram na saúde, na área mental. Nós não queremos isso. Queremos uma saúde mental, uma saúde psicológica, hoje em dia, com tecnologias avançadas que pode estar ajudando esses pacientes a sair desse sofrimento psíquico.